Boa noite a todos, bem-vindo à Prosa de Palhaço. Meu nome é Thiago Abadi, eu sou coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria e estou realizando as prosas de palhaço. Hoje eu vou falar com o Fernando Sampaio, do La Mínima, do Circuzane, enfim, de um monte de lugares aí. Você que está acompanhando, nós vamos até setembro, mas eu acho que eu vou esticar e não com a mesma frequência, porque eu acho que não vai rolar, mas pelo menos uma por semana eu vou tentar manter, conversando com mestres, com pessoas que são referências nos seus trabalhos, e o Fernando Sampaio é uma dessas referências. Eu quero fazer um convite também, está rolando toda quarta-feira às 20 horas, tá rolando o Informalhaço News dos Cirurgiões da Alegria. Eu e o Eliseu, a gente fica na bancada, é um telejornal de boas notícias. Então a gente fica caçando boas notícias na internet, não tá fácil, porque por causa do coronavírus também tem muita coisa difícil de lidar, mas tem boas notícias também, e são boas notícias simples, enfim. Mas é um jornal, às 20 horas, no Facebook dos Cirurgiões ou no YouTube dos Cirurgiões da Alegria. Eu vou convidar o Fê aqui. Tá aqui. Mel, tudo bem com você? Eu vi que o Michel também tá aí. Saudade de vocês. Vamos lá. Olá, Boa noite, Fê. e aí? Tudo bem com você? Tudo e contigo? Tudo bem também. Por aqui, né? Tá meio escuro. Tá jóia a luz Ah, aqui? dá pra te ver. Então tá Eu bom. consigo te ver, numa boa. Então tá ótimo. Fê, eu quero te agradecer primeiro de você ter topado de fazer essa prosa. Estou muito feliz, cara. Eu sou um grande fã seu, do La Mínima, enfim, tudo que vocês fazem eu gosto. Obrigado, cara. Imagina. Um prazer estar aqui. Eu vi várias já. E. Ah, que legal, cara. E Eu. Oi? Desculpa. os vários amigos aqui eu vi. Muitos, muitos. Sim, nós vamos ver. Se pintar as histórias, a gente vai relembrando. Quem quiser mandar pergunta também pode mandar. Tá Eu bom. queria saber como é que você chegou na linguagem do palhaço. Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que eu estou conversando. Aham. Como é que você chegou na linguagem? Você já era da arte, fazia outras Não, coisas? Como é que foi a eu história? não era da arte, era completamente fora da arte. Minha primeira formação é administração de empresa. No final dos anos 80, eu vou assistir um espetáculo de teatro, e eu raramente ia ao teatro, não ia nunca, nunca, nunca. Aí eu fui ver o Bufolias Físicas, Patafísicas Musicais, do Cacá Rossé, Grupo Ornitorrinco, e fiquei muito encantado com o espetáculo, que o circo era muito presente, né? Um espetáculo de humor, um grande espetáculo de teatro com muito humor, com atores cômicos incríveis e com um circo muito presente. Eu acabo de assistir o espetáculo e me dá um insight de começar a fazer teatro. Aí eu começo a fazer teatro numa escola na Vila Madalena, chamada Recriarte, que ficava na Fradique Coutinho, acho que existe até hoje. Uhum. Na Fradique. Na Fradique Coutinho, ali bem na porta de Coutinho, existe a Feira da Vila Madalena, né? E a escola tinha por hábito fazer uma panfletagem, né? E aí quando a escola pede para os alunos irem panfletar, né, ela sobra para mim, mas sobrou mesmo, ao acaso, um figurino de palhaço. E aí eu vesti e saí. E aí eu curti. Eu curti. Isso foi em 85, por aí. E você E tinha aí, feito alguma coisa de palhaço ou não? Você foi na não, loucura, nada, assim, botou o nada, nariz e foi. nada. Logo depois disso, eu vi no jornalzinho da Vila, olha só que coisa, uma oficina de palhaço no Sesc Pompeia, e era meio próximo ali. E aí eu fui fazer a oficina, e a oficina era com a Val de Carvalho e o Edson de Mello. E aí, quando acabou a oficina, a Val de Carvalho me deu essa letra, falou, pô, tem um cara legal que dá aula no Circo Escola Picadeiro, que é o seu Roger, o palhaço Picolino, que é meu grande mestre. Eu tenho dois grandes mestres, um deles é ele. E, e aí eu fui lá, e não, aí na verdade a minha era
era dificílimo, porque eu tinha um emprego fixo, eu tinha folga aos sábados. Minhas folgas eram de sábado, eu fazia teatro de sábado. E aí eu quis armar isso na minha vida, de arrumar um emprego que eu pudesse ser freelance, né, que eu pudesse ser meio autônomo. E aí deu certo, entendeu? Eu fiz toda uma estratégia, né? Eu sou meio estrategista, na verdade, né? Sempre É. fui um pouquinho estrategista. E aí, e aí eu fiz essa estratégia e deu certo. Deu certo, eu arrumei um emprego de freelance junto com meu pai, de venda de imóveis. Eu escapava para o circo, para a escola de circo, às terças e quintas à tarde, em vez de ver os apartamentos, ia para lá. E aí eu fiquei. Aí quando eu conheci o Roger, também eu fiquei muito encantado, né? O Roger era um cara muito incrível, né? Era um professor incrível, uma pessoa incrível. Aí eu vi o Roger atuando. Quando eu vi o Roger atuando, aí eu falei: quando eu crescer, eu quero ser palhaço. E eu ainda quero, ainda assim, eu espero eu crescer um dia e, sabe, e tô aí. E quando você começou a fazer aula com o Roger, que despertou, assim, você falou, puta, vou ser palhaço ou não? Foi com a Val, foi antes até? Não, eu acho que foi com a Val, foi com a própria Val, o curso foi com a Val. Eu adorei o curso, adorei o curso. Aí ela falou, pô, vai fazer. E eu fiquei com isso, entendeu? Eu fiquei com isso e fiquei vendo, né, assistindo mais espetáculo, até que deu certo isso, entendeu? Mas quando eu conheci o Roger, aí eu não tive dúvida, né? Na verdade, quando eu conheci o Roger e conheci também uma escola de circo, entendeu? E aí, porque eu gosto de circo, entendeu? Não sei se as pessoas sabem disso, mas já passaram 33, 34 anos e eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Eu acho que eu tenho essa sorte, esse privilégio, entendeu? De poder fazer o que eu gosto. Eu escolhi é, trabalhar com circo, ter um grupo de circo e de palhaço e depois ter um circo também, né? Com 9 sócios, que é o Zani. Então, eu escolho as coisas e tento efetivar, né? Assim como espetáculos, números, né? Eu tô aí, tô insistindo. A, a Paulinha, a Paula Mossati, ela falou, eu fiz uma live com ela e ela comentou que te conheceu e vocês começaram a Nau de Ícaro, certo? A Foi Paula nessa mesma época? foi nessa mesma época. Eu cheguei no Circo Escola Picadeira em 86, 87, e aí nós formamos a Nau de Ícaros. Não lembro exatamente o ano, talvez em 89, 90. Não, acho que um pouco depois disso. Nau de Ícaros que ela foi formada entre 91 e 92. E aí nós éramos em 9 sócios, olha, exatamente igual. É, que deu uma travada. Nossa Senhora da Boa Conexão, onde está a senhora? Acho que travou, né? Eu não sei se você está me ouvindo, deu uma travada aí. Travou só para mim ou para todo mundo, galera? Alguém pode me dar essa... É, ele caiu mesmo, né? Vamos esperar um pouquinho aqui que eu vou chamar ele de novo. Cadê? Aqui. Já chamei ele aqui. Voltei. Olha só, Com 9 aí. quando nós formamos o Anal de Ícaros, nós também éramos em 9 sócios. Era eu, a Paola, Marcão, Moniquinha, Alex, Luciana, Margarida, Pati, Érica, Ju Neves. Eram 9 sócios também, igual o Zani tem essa constituição, né, de 9 sócios. E aí a Paola era a minha dupla, né? Nós fazíamos dupla de palhaço com a Paola, fazia entrada clássicas com a Paola. A Paola é incrível, adoro a Paola, um carinho por ela enorme e acho a Paola incrível, uma palhaça espetacular. Incrível. Genial. Cara, eu sou Tem uma Eu sou energia fã do Zani pra caramba. O último espetáculo, acho que eu não sei se foi o último, eu já assisti vários, mas vocês entravam de boneco,
sei lá, de frajola e saía na porrada no meio da cena. Puta, aquilo é sensacional. Mickey Pateta, era Mickey Pateta do Luna Park. Na verdade é o nome do Luna Park. Puta, aquilo é espetáculo, disputando a cena, né? Ah, Sensacional. mas foi isso. Eu acho que eu fiquei com a Náutica de 91 a 96, não tenho exatamente, e foi um período incrível. 9 sócios, entendeu? Foi muito forte, né? Fizemos o primeiro espetáculo no Zé Wilson, ali no Circo Escola, que era o Nau de Ícaros, depois nós montamos o Palácio Não Acordes, era um espetáculo para sala, e foi. E aí acho que eu fiquei com a Nau até 95, 96, eu viajei, logo voltei, e aí eu formo o La Mínima, na verdade, assim, eu estou próximo do Domingos desde 88, 89, no Zé Wilson, também no Circo Escola, mas a gente oficializa, assim, como primeiro espetáculo do La Mínima em 97, que é o La Mínima Companhia de Balé. Esse encontro você e do Domingos, eu assisti uma entrevista sua que você falou que foi meio no acaso, vamos botar uma aspas aí, né? Que era, ó, você fica aí, eu também fico aqui, a gente curte e vamos treinar junto, né? Foi algo assim, né? Foi isso, foi, entendeu? E deu certo. Deu certo a dupla como cômicos, né? Tava dando certo. O Domingos também era um cara muito físico, né? Você foi muito físico, né? E eu idem. Então nós fora ensaiar as aulas com o Roger, fazer aula com o Roger junto, nós gostávamos de ensaiar acrobacia e trapézio. Então nós nos quedávamos lá no Circo Escola até tarde. E aí, já no final dos anos 80, nós fomos para a rua, fizemos muito parque, muito parque. E aí aí nós ficamos nessa coisa meio, eu sempre falo, uma coisa meio clandestina, sabe? Porque eu estava com a Naldi Icros, ele era da Pia Fraus, a gente ficava meio nessa coisa assim, entendeu? E aí ele vem fazer coisas com a Naldi Icros, eu vou fazer coisas com a Pia Fraus, até que, né, em 97 a gente estreia As Bailarinas, eu já não estava mais com a Naldi Ícaros e ele resolve sair da Pia Fraus, se eu não me engano, em 2000. Foi após a gente ter feito Farsas Quixotescas no SESI São Paulo, ali na Fiesp. E aí ele para com a Naldi, ele para com a Pia Fraus, e a gente se dedica somente à La Mínima, e estreia em 2001 a La Carte, né? Um espetáculo de sala, e aí sim um outro grande mestre em minha vida e também na vida dele, que é o Leris Colombaione. Então eu sempre falo e Puta, gosto de deixar claro, eu tive dois grandes mestres, tenho dois grandes mestres na vida, assim, dois grandes amigos e parceiros, que é o Roger e o Leris Colombaione. E com o Leris vocês foram para lá e passaram um tempo lá Nós passamos treinando, um certo? dia, mas antes disso, nós conhecemos o Leris numa oficina que ele deu em São José do Rio Preto, no Anjos em São José do Rio Preto em 98. E aí foi uma coisa de paixão, assim, entendeu? Nós encontramos um professor que dava aula de cascata e de comicidade física, que era o que a gente queria fazer, era uma coisa que a gente gostava, né, de atuar. E a gente faz essa oficina com ele, já fica meio próximo a ele. Em 2000, a Pia Fraus faz não, acho que em 99, a Pia Fraus faz uma viagem para a Espanha, eu vou junto com eles, e a gente aproveita que está lá perto e passa 7 dias com ele na Itália. E ali naquele momento a gente fala, pô, Lédio, a gente quer montar um espetáculo de sala e queria que você dirigisse. Ele topou e aí não deu outra. Nós voltamos para o Brasil, fizemos um projeto, entrou um dinheiro de um prêmio, não sei se era estadual, já não lembro exatamente o que era. Saiu essa grana, nós fomos para a Itália e ficamos 40 dias. Aí sim, ficamos 40 dias com ele, no trailer do filho dele. Ele tem um trailer, morava num trailer, eu e o Domingos ficamos no outro trailer. E aí foi uma escola. E aí foi escola. Foi uma escola incrível, estar ao lado dele, almoçando, jantando, do lado dele, passando o dia com ele. Incrível. É uma máquina. Uma máquina, eu sempre falo, o Leris é um baita de um professor e as pessoas que gostam, né, desse ofício, que estão iniciando ou que já estão há 20 anos, trabalhem com o Leris, que é um baita de um professor,
um cara que trabalha com muito prazer e é um baita de um diretor, um cara muito presente. Um diretor Cara, e ele, eu incrível. fiz uma oficina dele no Sesc Santana, que você foi lá em um dos dias. Pô, parece que ele tem uma relação de pai e filho com vocês, né, cara? Muita Ah, coisa bonita, sim, assim. sim, é isso mesmo. É uma, eu amo o Lelis, eu amo o Lelis, eu acho ele incrível. Acho ele ele foi muito forte com a gente, entendeu? Ele foi incrível. E E a aí, gente aí vocês vol... fala. Não, aí vocês voltaram da Itália desses 40 dias, vocês voltaram com outro número ou vocês... o Não, que que não, vocês desses 40 planejaram depois? fomos ensaiar o à la carte. Aí nós já fomos ensaiar um espetáculo. Ah, já Em foi com... a Ok. gente passa 6 dias e aí quando a gente volta para lá já é para ficar 40 dias para ensaiar à la carte. A gente Esse negócio tá duro hoje. Vamos lá. Aí você e falou que vocês ensaiaram o à la carte e voltaram. aí a gente volta para cá, né? Assim, o espetáculo quase pronto. A gente tinha para estrear, acho que mais 20, 25 dias. A gente chama a Carla Candiotto para fazer assistência e a gente acerta o espetáculo exatamente ali com a Carlinha, que é outra parceira incrível, palhaça sensacional, amiga, Carla Candiotto, que quem também não conhece vai trabalhar com ela, pede para ela dirigir esse espetáculo, vai fazer aula com ela, que é muito forte, muito forte. Eu acho que Cara, que legal. entre as coisas importantes, né, do La Mínima, acho que foram muitos parceiros, né? La Mínima teve muitos parceiros importantes na nossa história, né? Muitos, muitos. Muitos atores também, muitas atrizes muito importantes, né? A Carlinha, a Keilinha, a Carol Badra e de homem o Gilberto Caetano, o Filipinho, o Marcelo Castro, o Cláudio Carneiro, o William Amaral, o Chepinha, Fábio Espósito. As pessoas, imagina, muita sorte. E, ô Fê, vocês também fizeram, acho que foi nessa época que surgiu a Noite dos Palhaços Mudos, que é um espetáculo lindo também, né? 2008, foi 2008. Ah, foi em Estreamos, 2008. foi Então é um 2008. salto grande aí, né? Isso, é. Antes disso, então, aí a gente faz a la carte em 2001, 2002 a gente faz o Luna Park, em 2003 a gente chama a Laerte e escreve uma história pra gente, que é o Piratas do Tietê, não sei se você viu, foi no Teatro do SESI, e aí em 2004 Pintuzani, em 2005 a gente monta uma peça de circo-teatro, 2007 a gente faz reprise e agora eu já chego em 2008 que a gente faz os Palhaços Mudos, né? O espetáculo de estreia estava eu, Domingos e o Xepa, e direção de mais um parceiraço que é o Álvaro Assad. Também quem puder liga para ele, acha o cara, puta diretor, puta parceiro, um cara de grupo, um cara que tem espírito de grupo, que vocês não se arrependerão de chamar esses caras. Assim como o Ô Fê, Marcelo Pellegrini, um parceiraço de trilha, que está com a gente há muitos anos, entendeu? eu dei esse salto sem querer, cara. Não queria ter pulado tudo isso, Não, não. faz, a É, gente volta, por vai que volta. que, por que que vocês decidiram pegar um circo para tocar? Eu sei que uma coisa é você fazer entradas e cenas, espetáculo, tá, mas pegar um circo para cuidar, uma responsa do tamanho, é pegar um elefante para viver em casa, né? É pegar um elefante para casa, mas é um elefante muito doce, lindo, entendeu? E que você trata, Sim. e você dá rango para ele, e fica com ele em casa tranquilo, entendeu? Cara, é verdade, assim, no começo dos anos 2000, é, houve um negócio em São Paulo que houve um espaço em comum, um movimento que foi a Central do Circo. Na Central do Circo, o que era a Central do Circo? Nós éramos uma espécie de uma cooperativa, a gente dava uma grana por mês, ensaiávamos num galpão enorme. E esse movimento lá foi muito forte, né? De ensaio, de treino, de números e de aulas. E aí era uma turma que o que a gente tinha em comum. Todos nós viemos de escola de circo e com pouquíssima vivência de trabalhar em uma lona. Então, e a gente acha
aí nós pensamos na possibilidade, né, de juntar um grupo, fazer uma vaquinha e alugamos uma lona e fomos para Boiçucanga. Isso foi final de 2003, janeiro de 2004. E aí nós ficamos loucos, a experiência foi incrível, o circo foi super bem, lotava, era um circo muito simples, uma arquibancada para 200 pessoas que lotava. E aí quando nós voltamos de Boiçucanga, né, nós, né, fizemos uma conversa entre nós para saber quem estava afim de ser sócio, né, e aí fizemos essa sociedade maluca, também com 9 sócios, e que estamos juntos até hoje, passado 16 anos, que é o Circo Zani. Porque a gente não tinha tido, né, essas experiências de atuar numa lona. E assim, atuar numa lona é muito legal, porque não é uma lona grande, né? Na verdade, eu tinha atuado 2, 3 vezes em lonas muito grandes. E eu preferia ter a opção de atuar numa lona pequena, entendeu? Porque a gente não faz grandes números, né? Nós somos, né, não é grandes, não somos grandes, a gente não faz voos, trapézio de voos, ou globo, báscula, né? Então, acho que para os números que o La Mínima tinha e que essas pessoas, todos esses sócios tinham, eu acho que uma lona, que nem a lona do Zani hoje em dia, entendeu? Uma lona de 24 para 360 pessoas, um palco de 8, diâmetro de 8, estava ótimo, estava um tamanho excelente. E aí foi isso, fizemos uma vaquinha, compramos a lona, compramos uma arquibancada, compramos as carretas, e estamos aí. Aí se estreamos em São Paulo, fizemos algumas temporadas na Rua Augusta, muitas temporadas como chama? Ali no Memorial da América Latina, muitas temporadas, e agora estamos com uma sede fixa. Eu moro em Cotia, aqui perto, que é aqui no quilômetro 25 da Raposo. A lona está linda, linda. Aí a gente tem esse pepino hoje, né? O mundo tem esse pepino hoje. Puta, mano. Esse tal de coronavírus, né? Vamos aí. Quando eu assisti no Memorial, às vezes que eu assisti, algumas vezes eu assisti lá. Assistiu lá. Ficou bastante tempo lá, né? Fez, ia, voltava, enfim. Ia, voltava. A gente sempre fazia, sei lá, 2 por ano, 3 por ano no máximo, porque também tinha essa história, que tinha os grupos e a gente falava, não, outubro a gente deixa as agendas para o Zani. Então a gente tinha essa coisa meio estratégica, né? A gente deixava um momento do ano para fazer o Zani. Tem também um registro de história aí que eu tô deixando passar, que foi a companhia Tantos e Tortos, né? Onde você conheceu uma galera também ali. Tantos e Tortos foi anterior, inclusive a Nau de Icros, né? Porque logo que eu entro no, né, que eu faço teatro e tô ali perto do circo, não, na verdade ele não estava nem no Zé Wilson ainda, mas aí pinta uma oficina cultural Oswald de Andrade, que era uma montagem para a gente fazer 100 dias entre o céu e mar, do Amir Klink. E tinha oficina de circo. Quem coordenava essa oficina de circo era o Zé Wilson. E aí era uma oficina que quem administrava era o grupo Tantos e Tortos. E no grupo Tantos e Tortos foi quando eu tive alguns encontros também incríveis, né? O Hugo Pozzolo, a Leroy, a Elaine, a Moniquinha, Beto, Elisa, um monte de gente. Lincoln, Pati, vários amigos. Tantos e Tortos. Cara, aí é legal pra caramba. Você falou que você trabalha desde os 7 anos de idade, certo? Eu sempre tive essa coisa de ter a minha própria grana, né? E eu gostava de fazer carreto na feira. Eu ia na feira, eu era bem pequenininho, magrinho, sou pequeno e magro até hoje, mesmo. E aí eu fazia carreto na feira, eu gostava de fazer carreto na feira, eu ganhava um troquinho e gostava de olhar carro também. Eu tinha essa onda de olhar carro na rua. Porque eu tinha muita vontade de ter a minha própria grana. Sempre tive essa onda, entendeu? Então eu sempre fui do trampo, sempre. 7 anos. Olhar carro é o quê? Tipo, o carro estaciona, você pede para dar uma olhada, é isso? Sim. Ah, ok.
Olhava carro. Eu achei que você gostava pra caramba e ficava olhando os carros na rua, mas não, era trabalho mesmo. Era uma fissa por carro. Eu olhava carro em feira, eleição, entendeu? E ganhava um troco, e ganhava um troquinho. O Fê, e também, por que vocês optaram por uma comédia física, assim, quando vocês começaram? Foi influência do próprio circo? Ah, Vocês foi. já se espelhavam numa galera que você assistia, assim, tipo, assistia o Buster Keaton e falava, puta, eu quero fazer umas maluquices. Como que isso começou a entrar? Assim, como é que eu fiz curso com a Val durante bastante tempo no Galpão do Circo, também considero ela uma mestra É incrível, assim. incrível, E ela incrível. falava que você começa a ver que o circo está entrando no seu corpo quando começa a doer as coisas, né? Então, de vocês foi o circo que começou a entrar no corpo ou vocês Eu acho. começaram a olhar alguém e... Não, ali a escola, né? Pô, era uma escola de trapézio de voos, então dava, então eu entrava eu ia para a escola, mesmo que fosse fazer aula só com o Roger e via aquele trapézio de voos, aí eu experimentei um dia, entendeu? Eu experimentei um dia de trapézio, aí tinha aula de solo, eu falei, vou ver se eu também faço um dia solo, entendeu? E aí eu fui lá. E o Roger, ele dava aula também de monociclismo, então também tinha mais essa coisa física, né? Então eu fiz de tudo, mas eu era muito ruim, né? Eu sempre fui muito ruim. Eu era ruim em monociclo, em malabares, no trapézio, eu sempre fui um horror, um horror. Mas eu era insistente, eu sou insistente. Na verdade, eu acho que eu tô aí por insistência, isso eu não tenho dúvida, entendeu? Porque eu quero muito, né, entendeu? Eu quis muito numa época e eu quero muito até hoje, entendeu? Eu quero muito exercitar esse ofício e mexer com circo, mexer com teatro, fazer rua, montar espetáculo, sabe? E ter uma trupe. E eu quero muito, eu curto. Eu curto o que eu faço. Não, você curte, ainda bem que você curte, porque você faz bem pra caramba. A gente adora ver. O, você, como o público que assiste também é variado, qual que é a grande dificuldade aí do palhaço em relação a fazer teatro, em relação a fazer circo? Qual que é a grande diferença, assim, ou não tem diferença, na sua opinião? Ah, não é fácil, nada é fácil, né? É difícil, né? Você Sim. tem que se esforçar muito e ficar muitas horas em função dele, né? Em função de se preparar o espetáculo, você fazer o roteiro do espetáculo, você produzir o espetáculo, você ensaiar o espetáculo, sabe? Então, muitas, muitas horas. Não é assim, na verdade, não é a mesma coisa, né? Eu acho que as encenações não são as mesmas. As nossas experiências de espetáculo de rua são muito diferentes dos espetáculos de sala, né? A gente sempre dá um outro tom para a rua. Quando a gente faz rua, a gente se preocupa muito menos com a historinha, com início, meio e fim, a gente fica com esse foco maior em teatro, né? O teatro, sim, a gente, digamos que a gente perde um pouco mais tempo com o enredo, ou com o texto que vai fazer, com o que a gente vai adaptar, entendeu? Seja a ópera Pagliatti, o Mistério Bufo do Dario Fo, os Palhaços Mudos da Laerte. Então a gente perde um tempo ali com essa coisa de dramaturgia, né? Quando a gente vai para a rua, o nosso foco é diferente, né? Sabe? Talvez seja uma coisa mais bufa, a gente talvez tenha que chegar um pouco mais forte, né? Ser mais expressivo, né? Entrar com mais força e que, sabe? Então, mas o esforço é o mesmo, tem que fazer um esforço muito grande, né? A gente sempre acha que quando a gente atua, a gente tem que meter a cara mesmo, né? Botar a cara e forte para a cena, né? Tá forte para a cena, né? Porque é difícil, né? Longe de eu achar que atuar, eu sempre acho muito difícil atuar, seja na rua, no teatro. Eu acho que a gente tem que estar bem, sabe? A gente tem que estar com bastante centro e estar forte. E na hora de atuar, tá atuando com paixão, né? Eu acho que é um ofício que você tem que ter paixão na hora de fazer esse exercício, né? Porque a gente tem, né? Nós palhaços temos uma função, né? Tem que fazer rir, né? Tem que fazer rir e aí tem vias, né? Tem várias vias.
Então, é isso. Então, você tem que, na hora de atuar, entrar forte, né? A gente às vezes brinca, né? Isso era uma coisa do Domingos, que ir pra cena era uma luta, entendeu? Você tem que estar forte, entendeu? Você precisa ir porque é batalha. A gente tem um pessoal perguntando, gente, eu me perdi. Esse Instagram, às vezes, ele dá uma travada nas perguntas, eu perdi um pouco, mas uma eu vi aqui. Como que vocês estão se virando na pandemia? Eu estou vendo que você está fazendo algumas coisas online, né? Está tendo transmissão de Então, espetáculo. nós estamos fazendo readequação, né? No começo do ano a gente estava com 3 projetos, né? A gente estava fazendo exibição do espetáculo Ordinários através de um prêmio municipal, e aí então nós readequamos, né? Depois de um processo com a Secretaria Municipal, eles aceitaram essa nossa readequação, em vez de ser presencial, com a impossibilidade de ser presencial, de fazer exibição online com uns bate-papos. E isso foi o municipal. E a gente também tinha um PROAC, e nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Estamos fazendo exibição do espetáculo Ordinários. A gente faz uns bate-papos com grupos do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, né, amigos, grandes amigos. E também abrimos agora a possibilidade de fazer uma orientação de números. Então a gente também, né, também faz parte dessa readequação, né, nesse acordo com a Secretaria Estadual do PROAC, de fazer uma orientação de números. Então nós abrimos 7 turmas, 3 turmas já foram, já tem mais outras 4 para a gente fechar, e nós estamos fazendo isso, né? A gente está fazendo essa orientação. Então, basicamente isso. Nós voltamos agora a fazer ensaios presenciais. A gente ensaia com os protocolos, eu, Fernandinho, Filipinho, os 3 de máscara, o tempo inteiro de máscara, com álcool gel, passando álcool gel. Então nós estamos voltando a ensaiar, ele está ensaiando aos pouquinhos, não são todos os dias, mas nós estamos, digamos, dando uma flexibilizada no sentido de voltar a ensaiar, né? Passaram 6 meses, nós estamos ensaiando, acho que entre nós há 25 dias, mais ou menos isso. Então, estamos aí, né? Com medo, com álcool gel na mão, de máscara, e quando a gente toca, a gente se distancia mais, entendeu? Toca instrumentos de sopro, né? Então estamos aí. E a gente tem agora a sorte de ter na assistência de direção Luciana Viacava. Anotem mais o nome, tá? Ah, que sensacional. Ela é incrível mesmo. Incrível. Cara, Fê, como vocês são um grupo, sei lá, das referências no Brasil, se tem alguma conversa do tipo, como será a arte no futuro? Vocês estão pensando nisso ou não? Vamos esperar o coronavírus passar e ver o que acontece? Ou já tem um pensamento de readequação de alguma coisa? Cara, eu tô achando, Thiago, eu prefiro ser um cara, nesse momento, otimista. Então, existem pessoas que eu sei que falam que a gente vai fazer espetáculo virtual nos próximos 2 anos. Eu prefiro não achar isso. Eu prefiro achar que a gente volta para a rua em breve, sei lá, seja daqui a 2 meses, 3 meses, ou no início de 2021. Eu prefiro achar isso, que nós vamos fazer rua em breve, em algum momento, e vamos fazer palco, vamos voltar para o circo ou para a sala, para os espetáculos de sala, um pouco depois, eu estou achando. E fora isso, na verdade, o máximo que eu posso fazer é ficar vendo os diários, os jornais e ficar acompanhando e orando por essa tal vacina, né? Seja da Rússia, da China, da Inglaterra, que ela venha e que ela nos liberte, né? Eu também sou dessa onda aí do positivo, de pensar positivo, e essa história da onde vem vacina, meu, que vem e cura, meu. Pode vir daqui, cara. Vem de onde vier. Se vier, aqui, ó, faça assim, ó, aqui, ó. Joga aqui. Ou na bunda, ou na barriga. Peta isso em mim, pelo amor de Deus, cara. Exato. 220 milhões aqui no Brasil, entendeu? Exato. Né? Meu, sem essa. Muito triste, né? Um momento muito, muito duro, né? Muito duro. Puta que pariu, né? Nossa. Enfim, né? Não tem nem...
Não tem nem como comentar essas coisas assim. Muito duro, né? Momento duríssimo. O Fê, retomando um pouco da história, a gente falou um pouco do A Noite dos Palhaços. Palhaços Puta, me deu Mudos. branco. Noite dos Isso. Palhaços. Você, por que vocês decidiram montar esse espetáculo assim? Também foi um encontro. Aliás, o Federal está aqui na live. Uma vez eu encontrei ele lá. Noite dos Palhaços Mudos, outro brotherzaço, palhaço, puta amigo. Paulo Eu Ferreira. brinco com ele que ele é sub do planeta, assim. Eu já fui nos 5 espetáculos, era ele que estava fazendo. O sub do planeta, foi um ótimo sub. Cara, Sensacional. eu lia muito, quando era moleque, quando era adolescente, eu lia muito a Laerte e a Angeli Glauco, né? E eu li Os Palhaços Mudos nos anos 80, né? Quando ela escreveu. E o Domingos, idem, né? Também via muito. E eu conheci a Laerte quando a filha dela fazia aula de circo, no Galpão do Circo, a Laila. Isso foi em 93, 94. Aí fiquei bastante próximo a ela. E aí eu falei, naquela época eu falei, pô, eu li Os Dois Palhaços Mudos, um dia eu quero fazer. E ela falou, tá bom, é seu. E aí nós fomos montar em 2008. Os Dois Palhaços Mudos. É uma história incrível. Eu acho a Laerte genial. Gênia. Genial. Esse trio, Laerte, Angeli e Glauco, para mim são três os cartunistas, como Enfio e como muitos outros aí, né? Então foi isso. Eu era fãzaço, muito, muito, muito fã, né? E a Laerte é super legal, parceiraça, assim. Muito simples, talento, aquele talento dela, parceiraça. Laerte. E depois desse, eu não sei a cronologia. Depois eu lembro do Mistério Bufo. Eu não sei se teve outros anos. Teve. Então, Mistério Bufo foi em 2012, né? No mesmo ano nós montamos o Médico e os Monstros também. Grande, né? Médicos Monstros, Também no SESI, que aí também era um elenco incrível. Trabalhava eu, Duma, com Cláudio Carneiro e Xepa, né? Xepa é o Fábio Espósito. Não sei se você conhece o Fábio Espósito, um ator cômico desses top, incrível. E as meninas eram Carol e Keila Bueno. E direção de Fernandinho Neves, do grupo Os Fofos em Cena, que sabe tudo de circo-teatro. Que é um baita de um professor, um baita de um diretor. Pode anotar também, Fernando Neves. Podem buscar ele. Cabuloso. Cabuloso. O Fernandinho é demais. Aí montamos com ele em 2008. Também no mesmo ano, olha só, foi um ano bem puxado. E estava forte o Zani nessa época. Então, e aí foi isso. Deixa eu ver se eu lembro. Em 2000, aí a gente monta, eu faço o solo, o Atletas, eu acho que é 2010. A gente faz o Rádio Varieté em 2011. Em 2012 a gente monta Mistério Bufo, que era um desejo do Domingos muito forte. O Domingos tinha esse desejo de um dia ensinar Dário Fó. Ele queria fazer Dário Fó e nós escolhemos o Mistério Bufo e escolhemos para nos dirigir Neide Veneziano. Eu falo os nomes, Thiago, eu só falo esses nomes porque quando as pessoas pensam, até pelo próprio nome do nosso grupo, La Mínima, como se o La Mínima fosse eu, o Domingos, e agora eu, o Fernandinho e o Fi. Não, imagina, sempre tivemos muita gente próximo, muita. A gente tem um cara que faz trilha pra gente há muitos anos, chama Marcelo Pellegrini, fez várias trilhas, ele fez muitas trilhas e o Beto fez muitas trilhas. Então a gente tem, hoje na questão de produção e administração do Circo Zani, eu tenho 3 produtoras. Eu tenho a Priscila Chá, a Chay, e tenho a Vanessa Zanola, que é a irmã da Gabi Zanola. Então, da Palhaça. Da Palhaça. Então, assim, legal. o La Mínima é um grupo grande, entendeu? Não é mais um grupo pequeno, entendeu? Assim, e eu gosto, e isso sempre foi assim, desde a época, né, do Domingos sempre foi assim, sempre gostou de ter pessoas perto, de ter os diretores perto, os produtores perto, sabe? Ter realmente bastante gente. Então, voltando a Mistério Bufo, a gente chama a Neide, que era uma estudiosa do Dário Fó, né?
A Neide fez um livro sobre ele, né? Ficou anos com ele fora. Neide Veneziano, que mora em Santos, né? De Santos, uma diretora sensacional. E aí montamos Mistério Bufo. E aí depois nós montamos o Infantil, em 2014, o Classificados. Acho que montamos mais algum, não, acho que em 2015 a gente não monta nada. E em 2017 aí a gente faz a adaptação do Palhate, né? E aí um dos Uhum. espetáculos mais sensíveis da nossa história, né? Com um momento duro, muito, muito duro, mas nós nos fortalecemos muito também com amigos, né? A Leroy, a Carlinha, a Carla veio pro elenco, a Keilinha e eu, o Fernandinho, o Filipinho. E tinha um cara que fez o texto pra gente, tinha um cara chamado Luiz Alberto de Abreu, que é desses tops da dramaturgia no Brasil. Na direção, Chico Pelúcio, do Grupo Galpão. Né? Então, Caramba. Fê, eu também não quero explorar essa questão assim, mas foi, como que foi se readequar em grupo, assim? Foi uma vida, né? O Duma foi, assim, literalmente como uma vida da dupla também, né? Como que foi essa readequação e falar assim, cara, eu vou pra cima, vou... O que bateu na cabeça depois de uns tempos, assim? Eu vou continuar o grupo e... Quer dizer, não é só você, né? Eu acho que tem a galera também que falou não, vamos, né? sou eu, né? E, na verdade, foi muito duro, né? O que acontece é que a gente estava no processo, estava no meio do processo do Palhate. No meio não, minta, estava começando o processo do Palhate, que era um sonho dele muito forte. Ele queria muito fazer. A gente tinha feito, acho que foram 2 encontros com elenco de criação e, e aí acontece, né? Ele fez 4 anos agora, né, na passagem dele, e a gente, no meio do processo, com data marcada, de uma exposição dos 20 anos, né, de uma mostra de todos os espetáculos, fechado acordo com o SESI, tudo assinado, a gente tinha pouco tempo, a gente tinha, sei lá, a gente achava que a gente tinha que decidir em 15 dias, 20 dias, e aí, no fundo, eu não sabia muito bem, nem eu nem a Lu, né? Porque o núcleo principal, né, do Lamínio era eu, a Lu e o Duma. Então. E aí deu aquele branco, eu e a Lu, a gente ficava, a gente não sabia nem se a gente se encontrava ou não, né? Muito, muito, muito duro. E aí o SESI liga pra gente, né? Do SESI, que eu acho que foi muito sensível, a Débora Viana, uma das gerentes lá do SESI, me ligou, né? E falou que por parte do SESI estava certo, que estava mantido. Porque também tinha até a chance, né, de que, sei lá, né? Estava acordado que era uma produção do La Mínima e o Domingos, né? E sem eles, o SESI falar, não, desculpa, mas eu acho que agora é outra coisa e não interessa. Mas o Centro Cultural Fiesp foi muito fiel com a gente, né, em nome da Débora Viana, ligou e falou, aí foi assim, a mim foi muito forte, e eu falei com a turma, aí eu falei com o Chico Pelúcio, falei com o diretor, falei com o Fernandinho, falei com o Filipinho, falei com a Lu, é claro, o próprio Abreu, e aí nós vimos, e aí a gente segue, vai fazer, e aí foi unânime, foi unânime que a gente, que a princípio, o ideal, para aquele momento era que nós fôssemos à frente, né? E aí eu acho, hoje em dia, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que se por acaso a gente ainda não tivesse feito naquele momento, né, o espetáculo, o Palhate, sei lá para onde eu iria, entendeu? Aonde que minha vida ia parar, né?
Foi foda. É muito duro. Mas puta, eu acho que foi uma puta decisão de vocês, cara, porque eu vejo que vocês estão, pelo menos vindo de longe, né? Vocês estão com uma energia boa, assim, de ir tocando o projeto, fazendo, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer, né, meu? De um grupo que é referência de pessoas tão queridas, é isso, cara. Não, eu te falo outra vez, eu acho que eu dei sorte, entendeu? Eu acho que eu dei sorte, porque hoje em dia os meus parceiros de cena principais é o Fernandinho e o Fi, né? E o Filipinho, que são dois puta brothers, fazem todos, assim, ele tem muitos espetáculos, o Lamine montou 16 espetáculos, a gente tem atuando hoje 8 espetáculos, né? E todos eles a gente faz entre nós três, ou nós três, ou com mais outras pessoas. Então, fora o Fernandinho, o Filipinho, eu preciso falar que também tem outro parceiraço de cena, chama Marcelo Castro, que é um baita de um brother, que é um cara das antigas, e são muito parceiro, né? Fernandinho e Filipinho são muito parceiros. E a produção que eu tenho hoje em dia, eu tenho a Chay, a Pri e a Vanessa, eu tenho 3 mulheres, 3 produtoras do lado que cuidam muito, entendeu? Elas cuidam da gente com muito amor. Fora a Lu Lima, que é minha sócia, né? Que é minha sócia no Lamino. Então, é fundamental a gente ter bons parceiros, né, Thiago? Acho que você sabe disso, né? Acho que as pessoas têm que saber disso. Você tem que ter uns parceiros bacanas em sua vida, né? E eu tenho, assim, eu busco, assim, eu tenho que escolher. A gente erra de vez em quando, né? Mas eu tenho muitos parceiros legais, viu? Marcelão. Ainda mais na arte que a gente entrega o coração para outra pessoa também, né? Claro, muito franco, né? Muito franco, né? Não tem jeito, né? Cara, Exatamente. eu sempre acho que ninguém esconde nada de ninguém, entendeu? Não, você não esconde, entendeu? E um processo né, que você cria um espetáculo em criação, você não esconde nada. Você não esconde, Exato. você não esconde nem os seus pepinos em casa, que você tem em casa. Eles aparecem no meio do seu ensaio, alguém te liga, o seu filho te liga, seu parceiro te liga, sua parceira te liga, entendeu? Não, tem que ter muita abertura, escuta, amor um pelo outro, né, cara? Se não tiver amor, desenvolva, né? Imagina, isso. Não, Sem dúvida, sem não tem dúvida. outro caminho, cara. Por isso que a arte é um encontro incrível de amor, puta, enfim. E depois, a lona tá parada, certo? A lona tá parada. É uma judiação. E a lona tá linda. A lona é um terreno lindo que nós locamos. A lona tá parada, as plantas crescem, a gente rega as plantas, a gente não, tem alguns sócios que vão lá e regam as plantas. Mas o circo tá pronto, mas a gente não pode atuar, né? O Zani tá mil, tá esperando. É um leão preso na a jaula, entendeu? São os felinos, as felinas, todas presas em jaula, esperando para sair, entendeu? Nós estamos aí, estamos esperando, estamos loucos para atuar. A gente tem essa esperança de voltar assim que possa, nem que a gente faça para 20%, né? 30%, né? Mas nós estamos loucos. A lona tá linda, Thiago. Assim, tá linda a lona. Um puta terreno legal. Foi um puta azar, porque a gente ia reestrear 27 de março, né? A gente tava com as obras todas prontinhas para reestrear 27 de março. E aí, dia 15, 16 de março, foi quando iniciou a freia toda, né? Todas as obras prontas. A vida do palhaço só acontece em público, certo? A do circo, então, cara, é público vezes 5, né? Precisa do público, né? Precisa. Muito, muito de público. Nossa, imagina. Bastante. Também tudo. Na verdade, as artes cênicas, né? As artes cênicas precisam muito de público, né? Estamos aí, né? A dança, né? A música, né? O circo, o teatro, a rua. A Mariana Stoll está perguntando se vocês não pensam em fazer alguma apresentação em drive-in, que é
essa nova modalidade aí, né? Falar, Nova não, antigo, né? Mas enfim. Para falar a verdade, já vieram perto da gente, já sondaram, e nós estamos em contato agora, talvez em outubro role com o Zani. Talvez o Zani faça em outubro, e o La Mínima tem um convite aí para fazer, mas ainda não fechou. Logo, logo, vamos ver. Mas o Zani tem uma possibilidade de em outubro estar em São Paulo, no Espaço Grande, durante um tempo aí. A ver, a ver. Estamos... Fê, Oi. Estamos entrando nos últimos 10 minutos. O Instagram, uma hora ele corta e um abraço. Eu vou te agradecer já, porque aí já fica agradecido. Porque, putz, você é um cara que eu admiro muito. Eu conheci você uma vez na casa do Alex. Alex Marinho, parceiraço. Puta cara legal também. Puta cara legal, Alex Marinho. E eu fui, ele faz pizza, né? Eu fui uma vez na casa dele que ele falou, vai ter pizza. Aí você tava lá. Isso, eu levei um folhetinho de pizza do meu bairro e falei, se der alguma merda, você usa esse aqui. Aí depois que eu vi, o cara, puta, né? Ele tem a manha, né? Enfim. Mas foi muito divertido. Você... Isso faz muitos anos, né? Faz muitos anos. Então, eu estudava com a Val, deve fazer uns 10 anos, ou alguma coisa assim, cara. Olha só. E, pô, você foi um cara que marcou, assim, você é simples, engraçado, gente boa, então, puta, obrigado por você ter topado fazer essa live comigo, fiquei muito feliz, cara. Facinho, tranquilo. Eu vi algumas, e só amigos, né? Só amigos. A Paulinha contou essa história da Nau, eu falei, puta, eu preciso tentar pelo menos convidar ele, porque, puta, precisa fazer essa amarração, né? As histórias vão se cruzando, né? Todo mundo que eu tô chamando tem um pezinho de história na história do outro. O mundo então vai desenrolando. Desse tamanho, né? Nós somos em 30, né? Imagina. Nós somos em 30. Não é bastante gente. E também nessa mesma época, na Naudicros, quem entrou na Naudicros no momento, passou pela Naudicros, foi a Verinha. Foi a Vera Budi. Sim. Que também é outra incrível, né? A Verinha é demais. Aliás, as duas são uma dupla, ó, de puta madre, como dizem os espanhóis. Elas fazem o pelucano, é cabuloso, né? Pelucano, nossa, são incríveis. Baita dupla. E, Fê, a quem você é grato na sua carreira, assim? Que te deu aquele empurrãozinho, ou... Não vamos falar todas as pessoas. Se vocês não incluir, a culpa é minha. Porque a gente não combinou isso. Cara, uma pessoa que você fala assim... Porque às vezes um leiteiro te fala um negócio que é cabuloso, assim, vai pá. Eu vou falar muitos, mas são muitas, entendeu? Desde a primeira escola que eu fiz, desde uma amiga chamada Eliana Moreira, que me levou para ver o Bu. Depois eu fui na escola, depois do Bu, eu cheguei numa escola de teatro chamada Recriarte, então assim, eu tive uma professora chamada Jussara de Moraes. Então na escola Recriarte foi incrível. Depois eu chego no Tantos e Tortos com o Sérgio Pena e muitos parceiros e parceiras. Na Naudicros foi muito forte também, com parceiros e parceiras, entendeu? Os Zani são todos meus sócios, parceiros. O La Mínima é essa lista que eu já passei, né? Já passei para você, né? Tem 10, 12 atores e atrizes. Carol, Keilinha, Caglinha, Fernandinho, Filipinho, Gil, Marcelão. E na criação, Marcelo, Inês, Beto, Fernanda, Renata, Caio. Um monte. Cara, eu tenho um monte de gente que me ajudou muito e que me ajuda até hoje. Um monte de gente. Tiago, muitos. Então, é uma lista enorme. Assim, agora, não posso esquecer de dois grandes, não. E tem outros palhaços também muito fortes. Tubinho, Biribinha, Dedé Santana. Né? Esses três palhaços são também três amigaços que sempre me ajudaram muito. Muito. Cara, o Biribinha, eu vou conversar com ele em...
O Biribinha, Isso. eu vou conversar com ele em novembro aqui. Eu assisti esse cara uma vez no Zani. Era uma palestra sobre circo-teatro. Cara, puta, você tá de brincadeira, velho. O Brasil tem uns artistas muito cabulosos, meu. Ele dá aula. Assim, ele vai dar aula, você vai ver. Uma conversa com ele é aula. E aí, para fechar, os dois grandes mestres que eu falei para você, né? Leris Colombaiani e Roger Avance, Palhaço Piccolino. Esses dois são pessoas com quem eu aprendi muito. Aprendi vendo, e pessoas que me estimularam a insistir nessa tal coisa de ser palhaço, entendeu? Então, eu vou insistir mais um pouquinho por causa desses dois, entendeu? Porque eles são duas pérolas em minha vida. Eu aprendi, o Roger e o Leris foi demais. E também, também tem que falar, José Wilson Moura Leite, que era o proprietário do Circo Escola, também foi um cara muito bacana, que abriu muitas portas, foi um cara que nos estimulou lá mínima demais, assim, entendeu? O próprio um outro grande amigo chama César Alves, que era um cara do circo clássico, que estimulou o Zani, sempre me botou uma pilha, compra uma lona, compra uma lona, compra uma lona. Chama César Alves, do Moça Fiesta. Sei. Bastante Puta, gente. que legal, cara. Muita gente. Com quem que o Piccolino trabalhava na época? Quem que era a dupla dele? Eu vi ele atuando com um pinguim. Era um pequenininho. Puta, você assistiu isso aí? Você viu? Ele e pinguim. Então eu vi a grande dupla com que eu... Puta, a conexão hoje tá foda, cara. Puta, cortou. A conexão hoje tá foda. Tá foda. Então eu vi os dois juntos, Piccolino e Pinguim. E eu vi ele também com a Cassinha, com o William. Eu vi ele também com outras, mas ele e o Pinguim era de fuder. Eles tinham um número e uma escada, não sei se você viu esse número, você lembra, que sobe uma escada assim de 2 pés, subia o Roger e subia o Pinguim. Ele subia o Pinguim, ele se desequilibrava e entrava na gola do... Juro por Deus, ele entrava na gola dele, aí ele passava pela calça dele e saía aqui, ó, na barra da... Ele ia escorregando pela calça do Roger e saía com o rosto na barra da calça, no pé do Roger. Então, olhava pra cima assim, né? Olhava para cima assim, exatamente. Cabuloso, cara. Olha que cena. Era demais, Eu conheci o Roger por causa da Val. Eu fui algumas vezes na Rua Guarujá lá. Aham. Velho, puta, o cara, acho que dos caras mais generosos que eu já vi na vida, né? O cara te explicava simplesmente o que você perguntasse, ele te mostrava tudo com detalhe, né? Tudo. Mestre, gênio. Sabe, dar aula, sabia tudo de esquete, de Branco, Augusto, de tempo cômico. Era um gênio. Era engraçado. E ele fora de cena era genial, né? Era um doce, né? O seu Roger era um doce. Ele tinha Maria. mas ele é um doce, gente. Demais. Impressionante, cara. Impressionante. Fê, que puta conversa, velho. Meu Deus, obrigado, velho. Tiago, obrigado. Foi sensacional. Muito, foi demais. Você também é um doce, generoso pra cacete. Imagina. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado, querida. Um beijo muito grande. Gente, obrigado. Gente, obrigado a todos vocês. Amanhã vai ter outra. Eu vou falar com o Dagoberto Feliz. O Dago. Então amanhã tem mais uma prosa dessa. Tá bom. Até amanhã às 8h30. Fê, valeu. Um beijo. Valeu, Thiago. Tamo aí. Até mais. Quero te ver logo, em cena. Como público ainda. É o meu sonho agora. Eu também. Beijo. Tchau, gente. Um beijo.
Ih, não vai dar para encerrar, vamos ter que esperar 10 segundos. Espera aí, não vou